Capítulo 1. O chamado do campo. O reino de Valdrat estava à beira do colapso. Durante décadas, os senhores feudais haviam disputado terras, riquezas e poder em batalhas incessantes, mas a guerra se tornara insustentável. Aldeias estavam abandonadas, os campos queimados e a fome espalhava-se como uma praga. Foi então que surgiu uma solução tão desesperada quanto insana: o campo de sangue e aço. O torneio foi concebido por um conselho de nobres como um último recurso para resolver suas disputas. Cada senhor escolheria ou contrataria guerreiros para lutar em seu nome. O vencedor garantiria terras e recursos para seu mestre, enquanto os derrotados não voltariam para casa. Um único combate, sem regras, até que o último homem ou mulher permanecesse de pé. O campo de sangue e aço não era apenas uma arena de batalha. Era um teatro para a brutalidade, onde alianças nasciam e eram destruídas em questão de minutos. Era exatamente o tipo de lugar que atraía o protagonista. Um homem sem nome, sem bandeira e sem futuro. Coberto por um manto puído, ele chegou à vila onde os combatentes eram registrados. Sua figura silenciosa, passando despercebida entre mercenários tagarelas e cavaleiros ostentando brasões brilhantes. Ele não tinha riquezas nem títulos. Apenas uma espada gasta, cicatrizes no corpo e um olhar que parecia carregar um peso imensurável. "Nome?" perguntou o escriba sem levantar os olhos do pergaminho. "Chame-me de Corvo", respondeu ele, com a voz rouca e baixa. O escriba hesitou por um momento, mas acabou escrevendo o nome fictício no registro. Para um torneio como aquele, ninguém fazia perguntas demais. O Corvo não entrou no torneio por lealdade ou glória. Ele era um homem sem pátria, sem propósito, e o campo oferecia a única coisa que ele buscava: a chance de recomeçar. Talvez, se sobrevivesse, pudesse finalmente se livrar das sombras de seu passado. Mas ele sabia que o torneio não era apenas sobre força ou habilidade. Era um jogo de traições, manipulações e alianças efêmeras. À noite antes do início dos combates, o acampamento estava repleto de sons de vozes e risadas nervosas. Entre as barracas, soldados afiavam lâminas, enquanto outros negociavam alianças temporárias. O Corvo manteve-se à distância, observando. Ele não confiava em ninguém ali e tinha razão. Um torneio sem regras significava que o perigo espreitava a cada esquina, não apenas dentro da arena. Quando o sol nasceu, o som dos tambores ecoou pelas colinas, chamando todos os participantes para o campo de sangue e aço. O Corvo caminhou até a arena com passos firmes, sentindo o peso de cada olhar sobre ele. Mercenários, cavaleiros e nobres ocupavam as arquibancadas improvisadas, todos ansiosos pelo espetáculo que estava prestes a começar. Ao cruzar os portões da arena, ele viu o terreno manchado de sangue seco e cercado por paliçadas de madeira. Era um lugar onde a honra não tinha espaço e a sobrevivência era a única regra. O Corvo apertou o cabo de sua espada, sentindo o frio do aço em sua palma. Ele sabia que aquele seria o dia em que sua vida mudaria para sempre, ou terminaria. Capítulo 2. Alianças e traições. O sol queimava alto no céu quando o primeiro sino soou, marcando o início oficial do torneio. O campo de sangue e aço logo se transformou em um caos absoluto. Guerreiros de todas as partes do reino correram para o centro da arena, brandindo espadas, machados e lanças, enquanto outros se posicionavam estrategicamente nas bordas, esperando o momento certo para atacar. Era uma guerra em miniatura, mas tão mortal quanto qualquer outra. O Corvo observava o tumulto à distância, oculto na sombra de uma paliçada de madeira quebrada. Ele sabia que a sobrevivência não dependia apenas de força, mas de timing e inteligência.
Saltar para o campo de batalha cedo demais seria suicídio, mas ficar escondido por muito tempo tornaria-o alvo de caçadores de oportunidades. Ele precisava de um plano, e rápido. Enquanto esperava, o corvo notou uma figura no meio do caos que se destacava entre os demais. Lady Arwen. Usando uma armadura leve e portando uma espada com movimentos ágeis, ela lutava com graça e precisão, derrubando inimigos sem esforço aparente. Mas havia algo mais em seus olhos, um senso de propósito que ia além da simples vitória. O corvo a observou enquanto ela defendia um grupo de combatentes mais fracos de um ataque covarde. Ele sabia que havia potencial para uma aliança ali, mas não tinha certeza se ela confiaria em um estranho. Quando Arwen terminou o confronto, ele se aproximou com cautela. "Você luta como se tivesse algo a perder", disse ele, mantendo as mãos longe da espada. Arwen olhou para ele, avaliando-o rapidamente. "E você luta como se tivesse algo a esconder." "Ambos podemos estar certos", respondeu ele com um leve sorriso. "Mas ninguém sobrevive aqui sozinho." Arwen hesitou, mas por fim assentiu. "Então não me atrase." Enquanto o corvo e Arwen formavam uma aliança instável, uma nova ameaça surgia no horizonte da arena. Sir Kylor. Montado em um cavalo imponente e usando uma armadura negra adornada com espinhos, ele era a personificação da brutalidade. Seu estilo de combate era direto e devastador. Ele esmagava tudo em seu caminho com uma massa pesada, sem dar espaço para piedade ou diálogo. Kylor era o tipo de adversário que ninguém queria enfrentar, mas ele parecia estar em busca de algo, ou alguém. Seus olhos percorreram o campo até pararem em Arwen, e um sorriso cruel se formou em seu rosto. Ele avançou em sua direção, ignorando qualquer obstáculo em seu caminho. "Corvo, cuidado!" disse Arwen, assumindo uma posição defensiva. "Esse é Kylor. Ele não luta por terras ou ouro. Ele luta por prazer." "Perfeito", respondeu o corvo, sacando sua espada. "Eu luto para sobreviver." O embate que se seguiu foi rápido e feroz. Kylor avançou com sua massa, suas investidas brutais forçando Arwen e o corvo a recuar. Mesmo trabalhando juntos, era evidente que Kylor tinha a vantagem de força, mas ele também era arrogante, e essa foi sua fraqueza. Enquanto Arwen distraía Kylor com movimentos rápidos, o corvo se esgueirou por trás e atacou uma das juntas da armadura do cavaleiro. O golpe não foi fatal, mas o suficiente para imobilizá-lo temporariamente. Antes que pudessem terminar o confronto, Kylor riu e recuou gritando: "Isso foi só um aperitivo. Nos veremos novamente." Logo após o confronto com Kylor, o corvo e Arwen encontraram outro personagem interessante. Bryn, o mercenário. Ele era um homem robusto, com um sorriso constante que escondia intenções difíceis de decifrar. Diferente de muitos no torneio, ele parecia estar se divertindo, como se a luta fosse apenas um jogo. "Parece que vocês dois sabem se virar", disse Bryn, aproximando-se. "Talvez possamos fazer algo juntos." "E o que você traria para a mesa, mercenário?" perguntou Arwen, desconfiada. "Flexibilidade", respondeu ele com um sorriso, "e uma habilidade impressionante de não morrer." Apesar das reservas de Arwen, o corvo decidiu aceitar a oferta de Bryn, ao menos temporariamente. No campo de sangue e aço, cada aliado podia ser a diferença entre vida e morte, pelo menos até o momento em que se tornassem inimigos. Ao cair da noite, os tambores soaram novamente, sinalizando o fim da primeira rodada. O campo estava coberto de corpos e aço manchado de sangue. Apenas metade dos combatentes originais permanecia de pé. O corvo, Arwen e Bryn sentaram-se em um canto seguro, recarregando suas forças e analisando os acontecimentos. "Isso é mais do que um torneio", disse Arwen, sua voz baixa e séria. "Os nobres não estão aqui apenas para resolver disputas. Eles estão nos usando como peões para eliminar qualquer um que possa ameaçá-los." O corvo olhou para ela,
seu semblante impassível. Se for verdade, a pergunta é: o que faremos com isso? A resposta viria, mas não naquela noite. O campo de sangue e aço não havia mostrado todas as suas cartas, e a próxima rodada prometia ser ainda mais mortal. Capítulo 3. O jogo sujo. O amanhecer no campo de sangue e aço trouxe um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som de espadas sendo afiadas e armaduras ajustadas. O Corvo, Arwen e Bryn se reuniram perto de um amontoado de rochas para discutir sua estratégia. A segunda rodada do torneio estava prestes a começar, e rumores de traições já circulavam entre os combatentes restantes. Quando os tambores ecoaram pela arena, os guerreiros foram forçados a se mover. Dessa vez, a batalha não era apenas brutal, mas também estrategicamente desequilibrada. Os nobres que patrocinavam o torneio haviam dado vantagens deliberadas a certos lutadores, oferecendo armas melhores e informações privilegiadas. Era evidente que o jogo estava sendo manipulado. O Corvo e Arwen se encontraram cercados por um grupo de 5 mercenários, claramente coordenados. Bryn, no entanto, desaparecera, deixando os dois por conta própria. Ele fugiu? Arwen perguntou, brandindo sua espada com os olhos atentos. Ou está assistindo para ver como nos saímos? Respondeu o Corvo, seus lábios formando uma linha rígida. Os mercenários atacaram com precisão. Arwen, ágil e precisa, desviava de cada golpe, enquanto o Corvo usava sua força bruta para repelir os oponentes. A luta foi longa e exaustiva, mas eles prevaleceram, embora não sem ferimentos. Quando os últimos mercenários caíram, Bryn reapareceu, aplaudindo sarcasticamente. Eu sabia que vocês conseguiriam, por isso fiquei fora, para não atrapalhar. Arwen o encarou com desprezo, ou para garantir que ficássemos fracos. O Corvo, já acostumado com as intrigas do torneio, apenas balançou a cabeça. Ele só está fazendo o que todos farão eventualmente. Nós também precisaremos trair. Enquanto descansavam em um canto seguro da arena, Arwen finalmente revelou sua verdadeira motivação. Ela não estava ali por riquezas ou glória, mas para salvar seu povo. Sua vila estava à mercê de senhores gananciosos que ameaçavam escravizar sua gente caso ela não lutasse e vencesse. Eles prometeram que, se eu ganhar, minhas terras estarão protegidas, disse ela, sua voz embargada. Mas não acredito neles. O Corvo a observou em silêncio. Ele não tinha terras, nenhum povo para proteger, mas entendia o peso de carregar algo maior que sua própria vida. Então você precisa vencer. E isso significa que não pode confiar em ninguém, nem mesmo em mim. Arwen olhou para ele surpresa, mas não respondeu. Sabia que ele estava certo. No meio do dia, os tambores soaram novamente, convocando os combatentes para uma luta direta. Era o turno de Sir Kylor. Ele avançou pela arena, como uma força imparável, desafiando qualquer um que ousasse enfrentá-lo. Nenhum guerreiro se voluntariou. Até que um dos nobres sussurrou algo ao ouvido do juiz, e o nome do Corvo foi anunciado como o oponente. O Corvo caminhou para o centro da arena com a espada em punho. A multidão rugiu, animada com a possibilidade de uma batalha épica. Sir Kylor sorria de forma cruel, girando sua massa no ar como se fosse um brinquedo. Finalmente alguém digno de esmagar, disse Kylor, rindo. A luta foi brutal desde o início. Kylor era como um touro, atacando com força esmagadora e movimentos implacáveis. O Corvo sabia que não podia igualá-lo em poder, então confiou em sua velocidade e agilidade para desviar de cada golpe, desgastando seu oponente aos poucos. Mas Kylor não era apenas força bruta. Ele antecipava os movimentos do Corvo, forçando-o a improvisar. Quando parecia que o duelo estava perdido, o Corvo utilizou o terreno a seu favor, conduzindo Kylor para perto de uma pilha de destroços. Ele chutou os escombros em direção ao cavaleiro, desequilibrando-o por um momento crucial.
Com um movimento rápido, o corvo cravou sua espada na junta da armadura de Kaelor, ferindo-o gravemente. Mas antes que pudesse terminar o trabalho, Kaelor recuou com um rugido de dor. "Isso ainda não acabou!" gritou ele, cambaleando para fora da arena. Quando o corvo voltou para seu acampamento após o duelo, encontrou Bryn esperando por ele. Mas, ao invés de ajudar, Bryn o atacou de surpresa. Um golpe certeiro o atingiu no ombro, derrubando-o no chão. "Você é bom, corvo, mas esse torneio é para sobreviventes, não para heróis", disse Bryn com o sorriso sarcástico de sempre. "E eu sempre jogo para ganhar." Antes que pudesse desferir o golpe final, Arwen chegou, obrigando Bryn a fugir. Ela ajudou o corvo a se levantar, mas ele já sabia. Sua aliança estava acabada. Enquanto o corvo cuidava de seus ferimentos, Arwen se aproximou. "Bryn não é o único inimigo. Ouvi os nobres falando. Eles não pretendem cumprir as promessas. Este torneio é uma armadilha. Somos todos apenas peças em um jogo deles." O corvo olhou para ela, seus olhos frios. Então o jogo sujo apenas começou. Ele sabia que o próximo passo não seria apenas sobreviver. Seria virar o tabuleiro. Capítulo 4. O último combate. Os dias no campo de sangue e aço eram impiedosos, mas a última rodada do torneio trazia uma tensão única. Restavam apenas 3 combatentes: o corvo, Lady Arwen e Sir Kaelor. O palco estava montado para o confronto final, e os tambores ressoavam pelas colinas, chamando os sobreviventes para o centro da arena. O som era sombrio, como um prenúncio de morte. Quando os portões se abriram, o corvo entrou primeiro, sua figura solitária e encurvada contrastando com a imponência da arena. Arwen veio logo atrás, ereta e decidida, embora suas expressões traíssem a incerteza de seus próximos passos. Por último, Kaelor atravessou os portões como uma tempestade, sua armadura negra brilhando sob o sol, e sua massa arrastando-se no chão, como um lembrete de sua brutalidade. Os 3 se encararam em silêncio, enquanto os nobres assistiam de suas arquibancadas adornadas. Para eles aquilo era um espetáculo, um jogo. Para os combatentes, era uma sentença. Kaelor não esperou. Com um rugido de guerra, ele avançou contra Arwen, girando sua massa com força devastadora. Ela desviou por pouco, rolando pelo chão e se levantando em um movimento fluido. Antes que Kaelor pudesse atacar novamente, o corvo o atingiu com um golpe rápido em sua perna, forçando-o a recuar. A batalha tomou forma de um triângulo mortal. Kaelor, poderoso, mas lento, focava em esmagar os outros 2. Arwen, ágil e precisa, usava o terreno para se manter fora de alcance. O corvo, apesar de ferido, era astuto, atacando apenas quando surgia uma oportunidade. Depois de minutos de combate intenso, Arwen gritou para o corvo: "Se quisermos vencer, temos que derrubá-lo primeiro." O corvo hesitou. Ele sabia que confiar em alguém no campo de sangue e aço era perigoso, mas naquele momento fazia sentido. Kaelor era a maior ameaça e enfrentá-lo sozinho seria suicídio. "Certo", respondeu ele, avançando na direção de Kaelor ao lado de Arwen. Os 2 trabalharam em conjunto. Arwen distraía Kaelor com ataques rápidos, enquanto o corvo mirava nas brechas de sua armadura. O cavaleiro era implacável, mas os ataques combinados começaram a desgastá-lo. Finalmente, um golpe preciso de Arwen atingiu sua mão, fazendo a massa cair. Kaelor cambaleou, sangue escorrendo de suas feridas, mas ainda rindo. "Vocês acham que isso é o suficiente? Eu sou mais do que vocês podem destruir." O corvo, porém, sabia que aquele era o fim. Ele deu o golpe final, cravando sua espada entre as juntas da armadura de Kaelor. O gigante caiu de joelhos antes de desabar completamente. Com Kaelor fora do caminho, a tensão na arena mudou. O corvo e Arwen ficaram cara a cara, suas respirações pesadas misturando-se ao silêncio da plateia. Eles sabiam que só um sairia dali vivo.
Sei o que isso significa para você, disse o corvo, sua voz baixa. Mas você sabe que eles não vão cumprir suas promessas. Talvez, respondeu Arwen, levantando sua espada. Mas não posso abandonar meu povo. Os dois avançaram ao mesmo tempo. O duelo foi rápido e intenso, cada golpe carregado de emoção e arrependimento. Arwen era mais rápida, mas o corvo era mais experiente, e sua determinação o fazia ignorar a dor de seus ferimentos. No final, Arwen hesitou por um breve instante. Talvez fosse o cansaço, ou talvez ela não conseguisse tirar a vida de alguém que lutara ao seu lado. Esse momento foi suficiente para o corvo desarmá-la e imobilizá-la. Ela olhou para ele, seu rosto manchado de sangue e poeira. Faça. Não há outra saída. Mas o corvo hesitou. Ele sabia que havia algo maior em jogo do que aquele torneio. Ele sabia que matar Arwen significaria perpetuar o ciclo de destruição que o campo de sangue e aço representava. Antes que o corvo pudesse decidir, Arwen tomou a decisão por ele. Em um movimento rápido, ela agarrou a lâmina da espada do corvo e empurrou-a contra seu próprio peito. Ele tentou recuar, mas ela segurou firme. Ganhe isso por nós, ela sussurrou, antes de cair ao chão. O corvo ficou parado, a respiração presa na garganta. Ele olhou para a arquibancada, onde os nobres assistiam com indiferença. Para eles, era apenas o encerramento de outra rodada do jogo. Mas para o corvo, era um momento de revelação. Quando o juiz declarou o corvo como o vencedor, ele ergueu sua espada, mas não como um gesto de celebração. Ele olhou para os nobres, sua voz ecoando pela arena. Vocês pensam que controlam tudo, que nossas vidas são peças em seus jogos. Mas hoje, esse jogo acaba. O corvo jogou sua espada no chão e deixou a arena sem olhar para trás, enquanto um silêncio desconfortável caía sobre a plateia. Ele sabia que sua luta não terminava ali. O campo de sangue e aço poderia ter acabado, mas a verdadeira guerra contra aqueles que manipulavam vidas estava apenas começando. Capítulo 5. Sangue e liberdade. O silêncio no campo de sangue e aço era absoluto. O corvo, ferido e exausto, deixou a arena, enquanto os olhares confusos e julgadores dos nobres o seguiam. Ele não se importava mais com o prêmio ou as promessas vazias de poder e riqueza. A vitória havia perdido o significado. Arwen estava morta, e com ela, o propósito pelo qual ele continuava lutando. Enquanto caminhava pelas colinas próximas, longe da arena e de seus horrores, o corvo refletia sobre as últimas palavras de Arwen. Ganhe isso por nós. Mas o que exatamente ele havia ganho? A liberdade? Uma vitória inútil? Ou um fardo ainda maior? Ele se lembrou das expressões indiferentes dos nobres nas arquibancadas, homens e mulheres que brincavam com vidas como peças em um tabuleiro. Eles não entendiam o que significava lutar, sangrar e perder tudo. Para eles, o campo de sangue e aço não passava de um entretenimento, uma solução conveniente para evitar suas próprias responsabilidades. Ao chegar à vila mais próxima, o corvo encontrou camponeses aglomerados em frente a uma praça. Eles olhavam com expectativa para um arauto que anunciava a vitória do torneio e o novo herói que seria recompensado. Mas quando o corvo surgiu à vista, não havia celebração, apenas silêncio. Ele carregava consigo a espada ensanguentada de Arwen, como um lembrete mudo do sacrifício que ela havia feito. Uma mulher mais velha, de olhos fundos e mãos calejadas, se aproximou. Ela conseguiu? Perguntou a mulher, sua voz quase um sussurro. Era claro que ela conhecia Arwen, talvez como alguém de sua vila ou família. O corvo não respondeu imediatamente. Em vez disso, estendeu a espada para a mulher. Ela lutou pelo que acreditava. Isso agora pertence a vocês. Os aldeões se aproximaram, cercando a espada como se fosse um símbolo de esperança. Para eles, a luta de Arwen não havia sido em vão.
Antes de desaparecer na multidão, o corvo deixou uma mensagem que ecoou por toda a vila. Os senhores que governam este reino não merecem o sangue que derramamos. Vocês precisam se lembrar disso. A notícia de sua declaração logo chegou aos ouvidos dos nobres. A expectativa era que o vencedor do torneio fosse submisso, alguém que pudesse ser usado como um símbolo de lealdade e força para sustentar seu poder. Mas o corvo desafiara todas as convenções, rejeitando sua posição e plantando a semente da rebelião entre o povo. Os nobres estavam divididos. Alguns queriam ignorar suas ações, considerando-o apenas mais um mercenário. Outros viam nele uma ameaça real, alguém que poderia inspirar levantes em todo o reino. Enquanto isso, o corvo abandonou o campo. Ele sabia que sua presença causaria mais problemas se permanecesse. Antes de partir, ele visitou o túmulo improvisado de Arwen, marcado por uma simples cruz de madeira no topo de uma colina próxima à arena. Você acreditava em algo maior do que si mesma, murmurou ele, ajoelhando-se. Eu não sei se sou digno de continuar isso, mas vou tentar. Ele deixou a espada dela ali, enterrada na terra, como uma promessa de que sua luta viveria de alguma forma. Então, com passos firmes, ele desapareceu na floresta, pronto para recomeçar. Não como um herói ou campeão, mas como alguém determinado a mudar um mundo que havia se acostumado à injustiça. Os rumores sobre o corvo começaram a se espalhar. Para os camponeses e oprimidos, ele se tornou uma lenda viva, um símbolo de resistência contra a opressão dos nobres. Para os senhores, ele era uma ameaça invisível, uma sombra que podia surgir a qualquer momento para desafiá-los. A história do campo de sangue e aço havia terminado, mas o impacto de suas ações estava apenas começando. O corvo, agora um homem sem lar ou aliança, caminhava pelas terras devastadas, pronto para enfrentar novos desafios e talvez encontrar um propósito verdadeiro.